Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Em nossa aula de hoje nós vamos falar dos defeitos da visão, ou seja, nós vamos entender como funciona um olho normal e para que a gente enxergue com nitidez, o nosso sistema de lentes é formado pelo olho humano, ou seja, a córnea, o humor aquoso, o cristalino e etc. Estes sistemas de lentes devem conjugar uma imagem sobre a retina. Melhor dizendo, é aonde estão as células fotossensíveis. Mas o grande problema é a nossa equação de Gauss, onde a divergência é 1 sobre o foco. Ou seja, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais ou menos 1 sobre a distância da imagem, onde a retina ela está a uma mesma distância do nosso sistema de lentes. Porém, meus queridos, os objetos não. E é isso que vai causar um problema, vamos se dizer, matemático, para que a gente possa resolver. Logo, é considerado normal uma pessoa enxergar bem a uma distância de 25 centímetros ou 0,25 metros até o infinito. Isso é o que caracteriza um olho hemétrope. E com uma vergência de uma lente, como ela é 1 sobre a distância do objeto, mais ou menos 1 sobre a distância da imagem, então ela será a máxima quando nós estivermos a 25 centímetros de distância do nosso olho, ou seja, o objeto estiver do nosso olho. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Substituindo os valores na nossa equação, nós temos que a divergência é 1 dividido por 0,25 mais 1 dividido por DI, que é o diâmetro do globo ocular, ou seja, a distância da imagem. A divergência máxima para o seu globo ocular possa enxergar bem será de 1 dividido por 0,25 é igual a 4D, ou seja, 4 dióptras mais 1 dividido pela distância da imagem. Sendo assim, vocês vão ter a necessidade de uma convergência máxima para poder enxergar bem o que está a 25 centímetros do seu globo ocular, ou seja, a 0,25 metros. E para enxergar algo que está no infinito, a sua vergência deverá ser menor. E quem fará esse controle, meus queridos, será o cristalino, tá bom? Ou seja, essa lente aqui, ó. E como vocês podem perceber, vamos levar em consideração essa nossa primeira figura aqui, que ela esteja mais bem convergente, ou seja, com bastante curvatura, mais larga. Pensa nessa situação hipotética aqui, tá bom? Já nessa segunda figura aqui, a lente já não está tão convergente, ou seja, mais fino, vamos se dizer nesses termos, tá bom? Então não é necessário ser tão convergente para enxergar objetos que estão distante de nós. Por isso que você, em alguns momentos, sente os olhos relaxados quando olham para paisagens que estão distantes de vocês. Sendo assim, por algum momento que você esteja estudando, é bom você olhar para algum lugar, ou seja, para uma paisagem, né, para que os seus olhos possam descansar. Ou seja, relaxar os seus olhos, tudo bem? Isso seria uma dica no momento dos seus estudos. Já na nossa segunda situação aqui, dessa figura, será quando você quer ver algo que está distante. Ou seja, há uma vergência mínima para que isso aconteça. E para isso acontecer, nós vamos descobrir qual o valor que deve ser a vergência. Vergência é essa
que nós chamamos de divergência mínima, ou seja, 1 sobre a distância do objeto que se encontra, mais 1 dividido pela distância da imagem. Meus queridos, note que aqui, 1 dividido pela distância do objeto, isso implica quando ele está ao infinito, não é isso? Ou seja, e sempre quando uma coisa está no infinito, isso significa que o 1 dividido pelo infinito é 0. Então, a divergência mínima é 1 dividido pela distância da imagem do globo ocular do sujeito. Que fique bem entendido isso para vocês. Meus queridos, o valor da divergência mínima para que a pessoa possa enxergar bem algo que esteja de longe, ele deve ser o inverso da distância, melhor dizendo, o diâmetro do globo ocular, que é 1 dividido pela distância do objeto. Portanto, nós podemos concluir que quando o sujeito quer enxergar de perto, você precisa aumentar, ou seja, contrair o cristalino para ter uma adição de 4 dioptrias. E isso que fará você enxergar bem as coisas de perto. Sendo assim, nós precisamos variar a divergência do cristalino entre o mínimo e o máximo em 4 dioptrias. Nós vamos representar essa situação aqui, onde nós temos que a divergência máxima é igual à divergência mínima mais 4 dioptrias. É normal as pessoas, quando ultrapassam 40 anos de idade, apresentar um defeito na visão, como a presbiopia, conhecida também como vista cansada. Então o sujeito ele vai perdendo a capacidade de variar a dioptria, ou seja, a divergência deste cristalino. Sendo assim, ele vai perdendo essa capacidade, vamos dizer nesses termos, de acomodar a imagem tanto de perto quanto de longe. Agora nós vamos entender a miopia, onde a imagem é formada à frente da retina. E pessoas portadoras de miopia têm o seu globo ocular, a córnea, o humor aquoso, o cristalino, o humor vítreo, ou seja, eles são excessivamente convergentes para o diâmetro do globo ocular. Vamos entender isso? A consequência disso é que os raios se juntam antes da retina. E isso é o que mais caracteriza o olho do míope. A imagem conjugada pelo sistema de lentes do olho é antes da retina, pessoal. Sendo assim, lá na retina, onde deveria ser formada a imagem através de apenas um ponto, caracterizado pela imagem, não é isso? Vai ficar apenas uma área bem maior. E essa área maior é que está sendo iluminada, é o que nós chamamos de borrão. A consequência de a pessoa não estar enxergando bem. Então, a pessoa que está olhando, um objeto a essa distância, ao invés de estar vendo apenas um ponto, ela vai enxergar um borrão projetado sobre a sua retina. E para a correção dessa imagem, nós utilizamos uma lente divergente, ou seja, onde há um excesso de convergência, nós corrigimos com lentes divergentes. Ou seja, colocamos essa lente aqui, divergente, para poder afastar esses feixes de luz depois de passar por ela, por essa lente aqui. E isso vai compensar o excesso da minha convergência do nosso globo ocular. Então, a gente dá uma divergida nesses feixes de luz para que o sistema de lentes aqui do globo ocular consiga conjugar essa imagem pontiforme na retina. Aí vem aqui alguma dúvida, né? O sujeito fica assim, Márcio, o que significa pontiforme? A gente trabalha muito esse conceito, esse entendimento, essa palavra de pontiforme em carga elétrica. Ou seja, onde o seu tamanho é desprezível. Tudo bem? E para que serve essa lente divergente, então, pessoal? Para poder afastar os feixes de luz. Que fique bem claro isso para você.
Então, esta lente ela vai conjugar uma imagem para o sujeito que está longe demais para que ele fique mais próximo dele. Portanto, todo míope também tem o seu ponto remoto, ou seja, diferente do olho normal que se enxerga ao infinito, não é isso? Porém, um míope só enxerga até 2 metros. Sendo assim, o ponto remoto do míope é de 2 metros, de tal forma que nós temos uma imagem conjugada que nós chamamos de virtual. Sendo assim, pessoal, nós temos que a divergência da lente corretiva é igual a 1 sobre o foco da minha lente corretiva, que é igual a 1 dividido pela distância do objeto, mais 1 dividido pela distância da imagem. Essa posição do objeto para uma lente corretiva é o infinito, ou seja, é o ponto remoto para que a pessoa possa enxergar normal, tá bom? Já a distância da imagem será o ponto remoto do míope, ou seja, o local onde o portador de miopia ele consegue enxergar. Então nós podemos representar nessa forma aqui, ou seja, a vergência da lente corretiva é igual a 1 dividido pelo ponto remoto normal menos 1 dividido pelo ponto remoto do míope, meus queridos. Vejam bem, este sinal negativo aqui implica que a minha imagem é virtual. Sendo assim, a distância da imagem será negativa. Lembrando que o ponto remoto de uma pessoa normal é o infinito. E 1 pelo infinito é igual a 0. Sendo assim, nós temos que a vergência da lente corretiva para o míope é igual a 1 dividido pelo ponto remoto do míope. Substituindo os valores, nós temos que a vergência é igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, a vergência é igual a menos 0,5 dioptrias de. Nós podemos dizer, então, que a pessoa que tem miopia, ela tem dificuldade de enxergar de longe, mas enxerga bem de perto. Meus queridos, fecho aqui essa aula, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Ajude o nosso projeto a chegar a mais pessoas. No mais, o meu muito obrigado pela sua paciência. Até a nossa próxima aula e fique com Deus.